Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, as outras pessoas que vêm de outras casas também, e que o nosso encontro dessa noite possa ser um encontro de muita paz e de muito amor nos nossos corações. Reforma íntima, caminho e esperança para o alto amor e a autodesobsessão. Essa frase, ela não é uma frase para a gente alimentar culpas no nosso coração. Os obsessores não criam mal dentro de nós. Eles trabalham com o mal que há em nós. Mas não é uma frase para a gente trabalhar culpas, mas é uma frase para a gente se deter que na condição nossa de espíritos imperfeitos, é claro que ainda dentro de nós há muitas coisas a serem trabalhadas. Há o mal da ignorância, às vezes há o mal da omissão. Mas em grande parte, o mal que ainda há dentro de nós é o mal da ignorância. E é isso que a gente está fazendo aqui e nesses últimos dias reunidos, tentando nos conhecer para nós podermos trabalhar aquilo que não é bom ainda e que habita dentro do nosso mundo interior. É com esse objetivo que a gente vem se encontrando todas essas sextas-feiras, para a gente ter forças, ter fé e ter coragem de trabalhar com o nosso lado sombrio, com aquilo que nós ainda temos dificuldades dentro de nós, porque ainda moramos num planeta de provas e expiações. É natural, mas que possamos entender, juntos somos muito mais, que possamos nos unir, porque vai ser com as nossas mãos entrelaçadas que nós vamos conseguir vencer o mal que há dentro de nós e vamos conseguir construir uma vida melhor para nós e uma vida melhor para aqueles que estão ao nosso redor. Juntos é o que nós precisamos entender. Ainda agora conversava com uma alma querida que esta casa é uma casa de fraternidade. Então é uma casa que tem por missão nos abraçarmos uns aos outros para nós vencermos as nossas más tendências, sem críticas, sem julgamentos, mas com muito amor no coração. A doutrina dos espíritos, ela tem um tríplice aspecto: filosofia, religião, ciência. A filosofia pergunta por quê? Por que estamos vivenciando um momento ruim ou até mesmo um momento de obsessão, digamos? Nós já sabemos que nenhum mal que nos visita por um acaso. Ou ele está relacionado a vidas passadas, ou seja, a algum mal que eu pratiquei em vidas passadas por ignorância, ou ele está relacionado a um comportamento da atualidade, a um mal da atualidade que eu estou vivenciando por ignorância. Então, o porquê? Nós temos essa resposta com muita clareza dentro da doutrina, porque nós somos reencarnacionistas e por essa razão a gente entende que aquilo que nós estamos vivendo tem uma causa, o passado atual. Mas é claro que tem uma solução. E é por isso que a gente tem que fazer a segunda pergunta: para quê? Para que eu estou passando por esse momento de dificuldade? Por que este sofrimento, ou para que este sofrimento está batendo na minha porta?
com certeza, dando uma resposta bem geral, bem simples, Ele está nos visitando, que é para promover um crescimento interior. Somos todos filhos de Deus, todos filhos do amor. Então, trazemos dentro de nós a semente do amor, a semente da caridade, a semente da misericórdia, a semente da paz. Mas como toda semente, o que ela vai requerer para deixar de ser semente? Vai precisar de um terreno tratado, ou seja, eu tenho que cuidar desta terra, retirar os matos, retirar as pedras, retirar o lixo que porventura tenha nesse terreno, para que ele, preparado, possa receber a semente. E depois, então, essa semente possa ser germinada, dar uma árvore, flores e frutos. E é o que a gente está fazendo aqui essas sextas-feiras, preparando o nosso terreno para a nossa boa semente se desenvolver dentro de nós, porque nós somos todos filhos de Deus. E a pergunta é, como reformar? Essa é a nossa conversa também. Qual o caminho que eu vou tomar? Como eu devo proceder para desenvolver os potenciais que Deus me ofertou? A semente do amor que está dentro de mim. Pergunta que eu faço para vocês. Em algum momento da vida de vocês, vocês se surpreendem com vocês? Ou seja, puxa, me surpreendi com a minha atitude. Ou vocês ficam decepcionados com vocês? Se a resposta for sim, eu digo, nós não nos conhecemos, porque se nós nos surpreendemos, é porque nós não nos conhecemos. Senão nós saberíamos exatamente que aquilo ali faz parte da gente. Isso mostra claramente o quanto que nós ainda estamos afastados de nós mesmos. E o quanto nós precisamos nos aproximar de nós mesmos. É um ato de amor se aproximar de si próprio. Jesus foi interrogado pelo doutor da lei, que perguntou qual o maior dos mandamentos, e Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele disse: eis que vou lhe dar o segundo, que é tão importante quanto este, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, esse mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em realidade ele começa de trás para frente. Ele começa no nosso mundo interior, em nos amarmos primeiro. Mas por quê? Porque só me amando eu terei subsídios para amar o próximo. Porque aquele que não tem amor em seu coração, como poderá dar amor ao próximo se ele não tem? Ninguém dá aquilo que não tem para dar. Portanto, se eu me amar, eu terei plena capacidade de amar ao próximo. E se eu me amar e amar o próximo, sem nenhum esforço, eu chego à primeira etapa desse mandamento, que é amar a Deus. Pois aquele que se ama e ama ao próximo, consequentemente, ele já ama a Deus. Então esse é o nosso caminho. Por isso que é o caminho do auto-amor e da auto-desobsessão. O caminho do autoconhecimento e da reforma íntima. Caminho. Nós estamos falando de caminho. É um local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares. De uma forma metafórica, caminho. Eu, ou nós, saímos do plano espiritual com todo um projeto, com todo um planejamento de reencarnação. E caminhamos na direção de um planeta de provas e expiações para, através das provas e através das expiações,
eu poder realizar todo o meu planejamento reencarnatório. Portanto, passar por provas e expiações, de forma alguma, significa ser punido por Deus, porque Deus é amor, como diz João. Se eu passo por provas e expiações, não é por punição, mas sim, é a misericórdia divina me visitando, me ofertando oportunidades para que eu possa desenvolver dentro de mim todo o amor e toda a felicidade que Deus deseja para todos nós, sem distinção. Então, essa é a compreensão que a gente tem que começar a construir dentro do nosso coração. Eu não estou sofrendo por punição. Se a dor veio me visitar, foi com consentimento divino que ela veio. E se Deus concedeu esta oportunidade, é porque Ele sabia que eu era uma pedra preciosa que suportaria ser lapidada para que eu pudesse brilhar como um diamante. Então, é a misericórdia divina visitando a cada um de nós. Sofrer é uma oportunidade de tornar visível o diamante que todos nós somos perante a divindade. Caminho, então, tem esse simbolismo. E Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Na questão de número 617A, nota Kardec. Kardec fala das leis divinas, dizendo que elas se dividem em dois grandes blocos. Nas leis materiais, são aquelas que regem a nossa ciência, a física, a química, a matemática, e nas leis morais, que têm por objetivo estabelecer a relação do homem com ele mesmo, estabelecer a relação do homem com o próximo e estabelecer a relação do homem com Deus. E é por isso que a porta, ela é estreita, porque só passa um de cada vez por essa porta. Porque simbolicamente ela quer dizer que primeiro eu preciso, através de estabelecer a relação comigo mesma, primeiro eu preciso me resolver. Porque me resolvendo, eu terei subsídios para me resolver com o próximo. E me resolvendo com o próximo, eu estabeleço a comunhão com Deus. E por isso essa porta é tão difícil de nós ultrapassarmos. Porque nesta porta passamos sozinhos, porque primeiro é a gente com a gente mesmo. Não tem jeito. Não tem como fugir dessa realidade. Se nós fugirmos dessa realidade, um dia a gente volta de novo, porque essa porta nos pertence e nós precisamos passar por ela. E eu digo a vocês, não se deixem levar pelas influências negativas. Passem por essa porta, porque ela é extremamente libertadora. Porque nesta porta, ao passarmos por ela, se desvenda um horizonte imenso na nossa vida. E nós temos que acreditar nisso, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados para sermos felizes, todos nós, sem distinção. Esperança, porque é um caminho e esperança, reforma íntima, caminho e esperança para o alto amor e a autodesobsessão. E eu digo para vocês, só espera quem confia, não é verdade? Eu vou esperar alguém se eu não confio nesse alguém? Então que possamos desenvolver a nossa fé. E deve ter gente aqui me perguntando, Enir,
Como se desenvolve a fé? Todo dia, na luta, na vida. Porque são as provas e expiações que nos ajudam a desenvolver a fé. Já diz um ditado popular que mares calmos não produzem bons marinheiros. Isso é verdade? É. Porque é só na tormenta que o marinheiro aprende a ser um grande marinheiro. E é ali que ele vai ser testado na fé. É a hora que ele achar que ele vai perder tudo, que ele está perdendo tudo, que não tem mais solução. É ali que Deus estende a mão dele e fala: estou te tirando daqui, agora. E tira. A gente sabe disso. Aqui nessa sala, ou quem está em casa nos assistindo, eu vou fazer uma pergunta que vocês não têm que responder para mim. A todos vocês que já passaram por grandes tormentas na vida, quando a gente vence essas tormentas, é uma sensação tão boa que não tem credit card que compre isso, garanto a vocês, né? Como é que a gente sai de lá? Forte, mais forte ainda. Por isso eu digo a vocês, não desistam. A gente tem um potencial de felicidade e de amor dentro de nós infinito. Por pior que seja a tormenta, acredite, tudo passa. Porque aqui é um mundo transitório, aqui tudo passa. Daqui a pouco, a gente já entrou na noite, por volta das 6 da tarde, não é? Qual é a hora mais escura da noite? Para quem não sabe, meia-noite. Mas é também a hora que está prenunciando o dia, não é? Então, a hora mais escura da noite é aquela que está anunciando que o dia está por pouco para começar. Então acredite, tudo passa. Como realizar esse processo? Como realizar o processo da reforma íntima, ou seja, como ser feliz, que é o que todos nós queremos. Somente quando a gente está em tormenta, tudo que a gente quer é sair daquele momento, se libertar daquilo o mais rápido possível. Primeiro passo, a gente tem que ter uma conscientização de que está vivenciando a tormenta mesmo, de que está difícil mesmo. Isso é um ato de humildade. Que tem gente sofrendo que nem sabe que está sofrendo. Eu conheço um monte de gente que está no meio da tormenta e nem sabe. Está tão alheio a si próprio que não sabe o que está acontecendo. Isso é verdade, isso. Primeira coisa que a gente precisa é sair da ilusão que o nosso ego projeta. Olhando para essa figura, parece que ela se mexe, né? Estão olhando? Não sei se ali dá para ver muito, porque o slide, às vezes, no telão, fica um pouco distorcido. Mas isso é só uma ilusão de ótica. E quantas ilusões nós temos na nossa vida? Eu gosto muito quando eu converso com as pessoas e as pessoas me falam assim: Enir, estou passando por um processo de desilusão. Eu falo assim: que bom, que tem tanta gente iludida. Quando você está na desilusão, você já saiu da ilusão. Porque enquanto você está na ilusão, você está na ilusão. Se você já está na desilusão, é porque você já saiu daquela tormenta maior. Agora é só consertar o desarranjo que a desilusão faz na nossa vida, que desorganiza tudo, não é verdade? Faz um caos. Então, significa que você deu o primeiro passo, você está no passo da conscientização e da percepção. É duro? É duro. Quando a gente sai da ilusão, é dureza. Que aí a gente percebe que a gente se enganou, que a gente foi enganado. É uma complicação danada. Mas é o primeiro passo que a gente tem para encontrar a felicidade. Porque agora a gente não tem mais uma escama grossa nos nossos olhos que nos impedem de ver a realidade. E aí que a gente vai entrar hoje numa questão muito bonita. Primeira parte, 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade maior: qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Olha, Kardec era um gênio nas perguntas. Ele quer um meio prático, ou seja, ele quer algo que atenda todo mundo. Porque se for uma coisa muito complexa, só vai atingir uma pequena fatia da humanidade, não é? Então ele quer algo prático, que atinja qualquer pessoa, em qualquer nível de consciência que essa pessoa se encontre. Mas ele quer algo prático, mas ele quer algo eficaz, porque às vezes as coisas são muito práticas, mas elas não atingem o objetivo, porque são tão simplórias que não vão no âmago das questões. Então ele pergunta cercando os espíritos, ele quer uma coisa acessível, mas ele quer uma coisa que seja eficaz, para que o homem, resistindo, se a gente resistir à atração do mal, a gente vai encontrar a felicidade, não é? Porque se eu conseguir superar o mal, eu vou conseguir ser feliz. Porque felicidade é um estado interior. A gente vem há séculos procurando a felicidade fora da gente, em algo ou em alguém. Quando aquele algo deixa de existir na nossa vida, ou quando aquele alguém vai embora, como a gente se sente? Sem chão. Felicidade é um estado interno. Quantas pessoas, às vezes, a gente já teve a oportunidade de conhecer, que não tinha nada. Você olhava para a vida da pessoa e falava assim, essa pessoa não pode estar sorrindo. Porque tanta desgraça junto, ela está rindo de quê? Ela está feliz com o quê? Se não tem nada de bom na vida dela. Né? Mas por quê? Porque ela consegue, em meio à tormenta, ser feliz. Ela não depende de coisas externas para estar feliz, nem da presença de ninguém para estar feliz. A felicidade é algo interno. Se a gente não está feliz com a gente, nem se Jesus Cristo viesse conviver com a gente não ia ficar feliz. A gente ia dizer, esse barbudo é tão fraquinho, a gente ia falar. Não adianta nada a presença dele. Então a gente precisa entender que tudo começa dentro da gente. É a forma com que a gente olha para a vida que modifica as coisas. É a percepção das coisas que muda tudo. É a forma com que eu olho a situação é que muda. É que a situação pode se tornar muito grave ou menos grave. E um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Tão fácil, né? É só a gente se conhecer. Mas eu lembro daquela pergunta que eu fiz a vocês? Vocês às vezes se surpreendem com vocês ou se sentem decepcionados com vocês? E eu disse, se a gente ainda se sente assim é porque a gente não se conhece. Então vamos lutar para a gente se conhecer. Como é que faz? Aí é São Agostinho, na questão 919, que ensina, é uma forma que ele criou para se conhecer, enquanto estava aqui reencarnado. Mas tem outras formas de se conhecer. Mas ele deixou um exemplo para a gente, ele deixou uma forma que ele se utilizou para se conhecer nessa vida. É uma forma, mas cada um deve seguir o seu próprio caminho. Nós somos únicos. Mas ele deixou algo para a gente, para que nós, que estamos na retaguarda, pudéssemos começar, pudéssemos ver uma forma de se conhecer. É isso que a gente precisa falar. Não é uma receita que eu preciso seguir à risca, mas é um caminho que ele deixou mostrando para a gente que é acessível. Vamos conversar um pouco sobre isso. São Agostinho, na 919A, ele disse que todo dia à noite, antes dele dormir, ele tirava uns minutos para fazer uma revisão de todo o dia dele, para ele analisar tudo o que aconteceu durante o dia, tudo que se passou com ele, tudo. Então ele começava a avaliar desde a hora que ele acordou até aquele exato momento ele estava ali sentado fazendo a avaliação dele. Isso ele fazia todos os dias. Então a gente já vai vendo que o primeiro passo é o quê? Disciplina. E o que o Emmanuel pediu para Chico Xavier? Disciplina, disciplina e disciplina. Então São Agostinho, ele usava dessa disciplina. Porque disciplina requer perseverança. Quando a gente está muito para baixo, eu sei que a gente tem vontade de abandonar tudo. Mas aí é a hora que a gente não pode abandonar tudo, aí é a hora.
Eu sempre aconselho as pessoas, abre o Evangelho. Enir, tem dia que eu abro o Evangelho e não sei nem o que eu estou lendo. Eu entendo. Quando a gente está muito sufocado, a gente lê e não sabe nem o que leu. Mas sabe o que a gente faz? Volta e lê de novo. E se eu ler de novo e eu não souber o que eu estou lendo? Volta e lê de novo. Bom, e se eu continuar lendo e não entendi nada? Volta e lê de novo. Quantas vezes? Quantas vezes for preciso. O nome disso é disciplina, disciplina e disciplina. Isso é perseverança. Até que um dia você vai começar a fazer isso com mais facilidade na sua vida. É aí que a tormenta vai sendo vencida. Por isso que mares calmos não produzem bons marinheiros. É preciso muita tormenta para produzir gente forte e preparada, com experiência de vida. Aqui as pessoas que estão em sofrimento, ou que estão em casa em sofrimento, sabem o que eu estou falando. Para vencer um momento de dificuldade, ou para vencer uma obsessão, é muita perseverança. É muita perseverança. Então, a primeira pergunta que São Agostinho fazia: eu faltei com algum dever hoje, durante o meu dia? Numa sociedade como essa que nós estamos vivendo, na atualidade, no século XXI, a gente vai vendo que direitos hoje está completamente apartado de obrigações. Isso, nessa sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas só querem saber dos direitos que têm, mas não estão nem preocupadas com as obrigações, porque acham até muitas que não têm obrigação. Tem gente que se acha no direito de tudo. Eu quero é ser feliz, não é assim? E essa felicidade, ela é vivida a qualquer preço nesse século que nós estamos vivendo. Passando por cima das pessoas, usando as pessoas como pontes, como trampolim para alcançar o objetivo, usando as pessoas. Porque para as pessoas o objetivo delas é alcançar o objetivo e pronto. Não importa quantas vidas eu vou ferir, quantos eu vou magoar ou desprezar ou desqualificar. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade consumista, uma sociedade competidora. Mas o que a gente faz? O que a gente faz não é se alienar, não. É entender que isso está acontecendo, mas é vivendo diferente, fazendo a diferença. Eu vivo numa sociedade consumista. Então é hora de eu parar para pensar se tudo que eu estou consumindo tem um objetivo da minha vida. E quando eu falo de consumo, eu não falo de coisas só, não. Eu falo de pessoas, porque a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas também estão sendo consumidas. Relações frágeis, relações desrespeitosas, as pessoas usam e jogam fora. Então é parar para pensar que em cada direito que eu estou exercendo para as leis de Deus, direitos e obrigações estão soldados para as leis de Deus. Se eu exercer qualquer direito, eu vou ter fatalmente obrigações. Isso nós chamamos, na atualidade, de lei de causa e efeito. Eu posso fazer o que eu quero? Posso. Por isso que Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo o que eu quero? Posso. Mas entenda, a partir do momento em que eu faço o que eu quero, eu estou plantando, não estou? Fatalmente eu vou colher? Se eu estou plantando espinhos, o que eu vou colher? Amigo, não vai colher rosas. Entenda isso. Não vai colher rosas, eu garanto a você. Você vai colher mesmo, são cardos, puramente cardos. Tem outro ditado que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Então entenda, você pode fazer o que quer? Pode, mas entenda, você vai responder por tudo que você faz. Então primeiro eu tenho que entender o que é o dever, e eu vou buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem um item que chama o dever. E o dever diz que nós temos direitos e obrigações. Então toda vez que eu exercer um direito, eu fatalmente vou exercer uma obrigação. Eu vou responder pelas coisas que eu estou fazendo. Então a primeira coisa é: faltei com dever a alguma pessoa? Deixei de cumprir com a minha parte perante o outro?
Porque às vezes a gente está pensando só nos nossos direitos. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Quando a gente está brigando com uma pessoa, o que a gente grita para ela? Porque a gente não fala, a gente grita quando está brigando. A gente fala, eu tenho direitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é assim que a gente faz? O que a gente está gritando? Os nossos direitos. Mas a gente está esquecendo de uma grande coisa. Nessa relação, eu tenho direitos, sim, é verdade. Mas eu tenho obrigações, que faz parte dos deveres. A que ponto que eu não estou respeitando? Tem um pensamento que diz, numa contenda existem muitas razões, mas a única que deve prevalecer é o amor. Numa contenda existem muitas razões, mas a única que deve prevalecer é o amor. Então, faltei algum dever, mas qual o limite do meu direito? Porque São Agostinho vai dar subsídio, a gente vai procurar nas outras obras para a gente entender. Quando é que inicia o meu dever, ou as minhas obrigações? E aí a resposta está ali embaixo, quando a gente vai lá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E eu pergunto, será que em algum momento eu ameaço a felicidade do meu próximo? Você gostaria que fizesse isso com você? Essa deveria ser as nossas perguntas nas relações humanas. Que pergunta difícil, né? Em meio a uma relação conflitada, eu vou ver que às vezes a minha posição não é uma posição tão errada. Mas se eu estou ameaçando a felicidade do outro, o dever manda que eu cale, para que um mal maior não aconteça. Como é difícil calar diante da dor, não é? Então a gente já vai vendo que as nossas obrigações, elas são muito amplas, porque nós somos chamados a conviver em sociedade com pessoas às vezes muito difíceis, de pouco entendimento, com nível de consciência bem pequeno. E muitas vezes a gente tem que calar para que um mal maior não surja, para que eu não desarmonize as pessoas. Você vai falar, mas a gente tem que fazer isso? Tem. Jesus não disse, muito será cobrado a quem muito foi em meio a uma situação difícil com uma pessoa. Se eu estou vendo, quem é que tem que fazer? Eu, porque sou eu que estou vendo. Então, quanto mais desperto é a consciência, maior são as somas das nossas obrigações. Entenda isso. Só tem conflito quem entra em contato. Que quem não entra em contato tem conflito? Nem sabe. Quanto mais a gente desperta a nossa consciência, mais conflitos a gente vai ter, mas também mais soluções a gente vai apresentar. Porque é em meio aos conflitos que nós vamos descobrindo outros caminhos. É em meio aos conflitos que nós descobrimos o caminho do amor. É em meio aos conflitos. Por isso muito será cobrado quem muito foi dado. Eu me fiz entender? Se eu não me fiz entender, eu repito. Eu me fiz entender? Fiz? Não tenho vergonha em perguntar. Então, São Agostinho ia fazendo essas perguntas. Alguém tem motivo para se queixar de mim? Puxa vida. Ou seja, eu causei algum dano moral ou emocional em alguém? Será que hoje, no meu dia, eu tive alguma palavra ríspida com alguém que tenha perturbado a vida daquela pessoa? Porque isso é
Tem? Você acha que não? Não? Você acha que a gente não tem resposta para saber se a gente causou um dano moral? Eu acho que não magoei, lá vem ela. E quando eu vou ver, eu me enganei. Eu te magoei, eu quero pedir desculpa daquele momento tal. Não, você não aconteceu nenhum problema, Ângela, está tudo em paz, eu juro. Porque se eu te magoei, eu queria te pedir desculpa. Aí, se eu vou parar de noite, eu não vou dormir, porque está difícil responder as perguntas. Olha só, a proposta é um despertamento. A proposta é o amor, eu não ter vontade de fazer nada errado. Então, quando eu vou assim, com certeza eu não tentei fazer maldade nenhuma, com consciência própria. Vou te responder com uma história, posso? Vamos lá. Em uma sala de aula, haviam várias crianças. De repente, uma delas, desculpe quem já conhece a história, tá? De repente, uma delas levantou e perguntou assim para a professora: professora, o que é o amor? E a professora, vendo a profundidade da pergunta, viu também que merecia uma resposta à altura. E pediu para aquelas crianças, porque estava perto da hora do recreio, que as crianças, ao saírem para o recreio, que elas procurassem no pátio da escola tudo aquilo que representava para elas o amor. Bom, o sino tocou, o recreio acabou. E aí foram chegando as crianças na sala de aula, foram chegando. A primeira criança disse assim para a professora: professora, eu trouxe essa flor, não é linda? Veio a outra: professora, eu trouxe essa borboleta, veja o colorido das suas asas, vou colocá-la em minha coleção. Chegou a outra e disse: professora, eu trouxe um passarinho, ele havia caído do ninho junto com os outros irmãos. Não é uma gracinha esse passarinho? E assim foi, até que a professora viu que havia uma criança lá no fundo da sala, que estava tão acanhadinha, vermelha de vergonha. E a professora: meu filho, você não trouxe nada que representasse o amor? Por que você não trouxe nada, meu filho? E aí a criança respondeu assim: desculpe, professora, vi a flor e senti o seu perfume, pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? Sinto se eu não respondi com clareza, mas eu deixo vocês com esse amor no coração. O que fiz de bom ou de mal no meu dia, diz São Agostinho? Isso é uma pergunta que eu acho mais difícil que a anterior. Porque quando a gente vai lá no livro A Gênese, a gente vê que o mal é a ausência do bem. Para a gente começar a entender essa parte filosófica deixada por Kardec no livro A Gênese, a gente tem que fazer uma pergunta. Quando é que o bem está ausente na minha vida? Para a gente poder entender isso, porque isso é muito filosófico e muito difícil. Mas se a gente faz essa pergunta, quando é que o bem está ausente, nós vamos notar que em alguns momentos erramos por ignorância. Ignoramos. Quantas vezes a gente magoou uma pessoa, mas a gente não fez com intenção. Não fez. Mas depois que refletiu um pouquinho, a gente pensa, não devia ter dito aquilo. Pede desculpa, às vezes pergunta se magoou. Vai direto, é isso aí, eu concordo.
Ui. Eu falei uma coisa que está me incomodando. Isso. Eu faço isso direto. Eu também. É meu jeito de ser. Eu também. Eu não fico remoendo, não tem tempo. Eu também não. Mas é isso que a gente tem que fazer. Se a gente faz essa análise diária, a gente pode encontrar no nosso comportamento alguma coisa que foi indelicado. E se eu achar, se a gente percebe que pode ter sido, que a intenção, eu acho que está dentro do coração da gente, é ser amável, Sim. É não magoar de jeito nenhum, é fazer o bem, porque isso é natural, né? Então, será que eu magoei com aquela frase? Ih, meu Deus, pisei na bola. Mas eu vou voltar ali e perguntar se houve algum problema. A pessoa nem lembra mais. Às vezes a pessoa nem ficou magoada. Não, ela falou, o que houve? Eu falei, mas eu vou te falar isso assim, então não houve nada. Ótimo, maravilha, pronto. E só minutos. É por isso que enquanto o homem julga a ação, Deus julga a intenção. É verdade, senhor. É isso aí. Mas o importante é que, olha só, você só chegou a essa conclusão porque você se avaliou. Né? Então a gente pode ter errado sem querer, porque acontece muito. Às vezes não houve nenhuma intenção de ser ríspido. Mas às vezes pode acontecer que a gente errou por omissão. Um exemplo, a gente sempre fala do Pôncio Pilatos, coitado, ele serve de bode expiatório. Mas isso é só para a gente exemplificar que Pôncio Pilatos tomou a decisão que tomou porque ele estava comprometido com Mamão. Lembra, tem uma passagem do Evangelho que diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque se agradar um, vai desagradar o outro. Quantas vezes a gente está comprometido com as coisas materiais e a gente opta pelo caminho errado? Isso é só um alerta para a gente. Eu me lembro que tinha uma propaganda na televisão que veiculou até há uns anos atrás, que são umas pessoas deixando uns computadores numa escola pública. Vocês devem lembrar isso. E aí era para deixar 10 computadores, sei lá, já não me lembro muito ao certo o que era. Quando eles acabam de descarregar o caminhão, eles descobrem que dentro do caminhão havia, sei lá, 12. E aí um vira para o outro e fala assim, aqui a gente só tinha que deixar 10 computadores, mas eu vejo que tem 12 ali dentro. Ninguém sabe disso. Aí o outro responde assim, ninguém não, eu sei. Né? É quando a gente não está comprometido, quando a gente está comprometido com Mamão, a gente tem essa decisão. Ninguém viu. Peraí, ninguém viu não, mas a sua consciência viu. É isso que a gente tem que estar desperto nessa sociedade que a gente está vivendo. Porque numa sociedade cuja corrupção está em voga, a gente mais do que nunca tem que viver os processos de respeito ao próximo. Que é isso que a mensagem divina está querendo passar para a gente. Vão me fazer uma pergunta agora, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma pergunta curta, porque é muita coisa. Uma coisa que eu não gosto, particularmente, que eu estou estudando bastante, é essa coisa de bem e mal. Uhum. E, por exemplo, no catolicismo, inferno, céu. Aqui no espiritismo, umbral e coisa. E na cabeça das pessoas fica bem, mal, e joga a desculpa que a desculpa é porque existiu o mal. E a gente sabe que não existe o mal porque Deus não criou o mal, como está ali mesmo está dizendo. Isso. O mal é a ausência do bem. Isso. E então, vou por aí. Eu gostei que você colocou a falta de conhecimento. Uhum. Daí eu estou me questionando sempre sobre essa coisa, que sempre fica falando bem ou mal, e me machuca, eu vou ouvir essa coisa de bem ou mal. Eu gosto de falar sobre isso que eu estou falando, falta de conhecimento, e entro pelo aspecto, o livre-arbítrio. Uhum. O que você citou agora. Nós temos que decidir entre o bem e o mal. É a nossa consciência. A nossa. É a nossa. Mas eu estou com uma dúvida atual. Pode e daí falar. eu vou aproveitar para... por isso que eu disse isso, para fazer a pergunta. Que eu me lembrei há muito tempo, eu comentei com minha esposa, que eu fiz uma palestra há muito tempo, que a gente tinha que defender, era um curso de oratória, a gente tinha que defender o suicídio, o outro grupo tinha que ser a favor do suicídio, para convencer. Então, convencia, e depois trocava, você era contra, para convencer, e a pessoa era convencida. Então, aí que está, o livre-arbítrio é minha consciência. Mas, existe... os questionamentos na minha vida ou na vida da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, está se sentindo mal. Eu vou lá, falo lá, estou tentando fazer o bem para ela, mas a outra pessoa está falando o mal e ela falou melhor do que eu, ela usou argumentos melhores que
para aquela pessoa, ela foi convencida para o mal. Então, quer dizer, o livre-arbítrio eu sei que é meu, mas a questão do bem e o mal está na minha frente e o mal ser mais convincente para mim. Mas para o outro não foi. Por exemplo, que você falou eu sei que você acabou de citar agora eu sei que você roubou, mas para outra pessoa não. A outra pessoa ela foi convencida que o cara não roubou, que ele tem direito a pegar aquilo, ou seja, o mal foi. A minha dúvida é essa. Eu tenho livre-arbítrio, mas por que o convencimento do mal é superior ou o convencimento do bem é superior? Bom, eu já entendi a sua pergunta. Eu vou tentar lhe responder também sucintamente. Primeiro, realmente nós temos livre-arbítrio. E temos. Porque a gente veio aqui embaixo a gente fala aqui embaixo, em cima, do lado, do meio, sei lá, né? Mas enfim, a gente reencarnou para aprender a usar o livre-arbítrio. Então, como tudo que a gente está aprendendo tem margens de erros e tem margens de acertos. O que a gente tem que compreender é que nós, por estarmos num planeta de provas e expiações, cujos espíritos que aqui moram são espíritos imperfeitos, eles mais do que nunca estão em fases de aprendizado. Então, estão aprendendo mais do que nunca o livre-arbítrio. Eu sei que na hora da gente estar defendendo uma ideia, às vezes o mal é muito interessante, nos atrai. Ou atrai a muita gente, ou convence a muita gente. Mas o que a gente tem que entender é que na condição de espíritos despertos, que a gente aqui já tem um certo grau de despertamento para o que é o mal, eu vou usar os meus argumentos para a defesa do bem que eu acredito, mas sempre no entendimento de que eu tenho que respeitar a decisão do outro. Porque se a decisão do outro for agir mal, né? Pode acontecer isso, a decisão do outro seja agir pelo mal. O que eu faço? Kardec também se preocupou em relação a essa questão. Isso está no capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos. É o último item do capítulo, onde Kardec pergunta assim, mais ou menos. Nós devemos detectar e pronunciar e se fazer, divulgar o mal de outrem? Nós devemos divulgar o mal de outrem? Porque é uma pergunta complicada, né? Eu devo divulgar o mal do outro? Aí a resposta dos espíritos é mais ou menos assim, questão delicada, eles dizem. Eles dizem assim, se o mal que o outro pratica só faz mal a ele, nós não devemos divulgar, porque só faz mal a ele. Mas se o mal que o outro pratica, ele faz mal à coletividade, é um dever que a caridade manda que você divulgue. Olha aí, isso está lá. O Celso abriu aí, a gente pode até ler se quiserem, se vocês quiserem, mas enfim. Então, isso é um ponto dessa resposta, né? Quando o mal que o outro faz só faz mal a ele, a gente pode se colocar, mas a gente tem que entender que a gente está só se colocando. Se o mal que ele faz é um mal que atinge a coletividade, é um dever meu me pronunciar publicamente, para que o maior número de pessoas possam também ser alertadas e poderem fazer escolhas. Porque muitas vezes as pessoas podem até se sentir tendenciosas a caminhar na direção do mal, pelo discurso que foi proferido, pela postura da pessoa que se colocou, mas a partir do momento em que eu coloco uma outra possibilidade para ela, ela agora tem livre-arbítrio maior. Por quê? Porque eu estou alertando a ela, estou mostrando para ela um outro ângulo de uma mesma situação. Então, isso é um dever nosso em relação à sociedade. Agora, nós temos direito de caminhar na direção do mal? Quem sou eu para tirar o direito dos outros se Deus deu o livre-arbítrio e é uma lei? Então, entenda, é um direito nosso e uma obrigação em muitos momentos. Em alguns momentos é só um direito da gente se colocar. Em muitos momentos é uma obrigação que eu me coloque publicamente sobre aquele mal que está sendo colocado, que é o que eu falei, né? Aquelas duas pessoas ali, elas estavam num âmbito entre elas, porém, o mal atingiria mais número de pessoas do computador? Sim, porque era um patrimônio o quê? Público. Era um patrimônio público. Então, o dever manda que eu me pronuncie. É um dever. Daí, as pessoas
não pararem ali o mal, cessar o mal ou deixar o mal acontecer? Aí já não está mais no meu domínio. É isso que eu tenho que entender. Não sei se eu respondi. Não, respondeu e me ajudou. Porque é o livre-arbítrio que determina tudo e você colocando que temos que ver se faz mal só a ele ou a outro, e nós, isso me ajudou bastante. Mas me levantou uma questão que eu já sei um pouco a resposta, mas eu vou aproveitar sobre bem ou mal. Um policial, que eu já sei um pouco a resposta, que eu corri atrás, mas eu fiquei na dúvida. Agora nós falamos de bem ou mal, assim, mas na profissão, o policial foi lá, é a profissão dele, e ele deu o tiro e matou aquela pessoa. Matou. E era uma pessoa inocente. Daí a mãe está lá desesperada. Ai, que maldade! Deus, entendeu? Deus fez mal. E o policial não quis fazer mal. Mas é a profissão dele. Daí, Deus criou. Eu sei que Deus não criou. Mas daí a pessoa fica assim, Deus criou a maldade. Deus criou o policial, criou a arma. Essa maldade é assim, Deus, juiz. Para você aproveitar e falar sobre isso. Aí eu vou colocar as coisas para as pessoas que a gente não pode se estender dentro da questão do bem e do mal. Mas olha só, vou colocar o que o Celso falou. Deus julga a intenção das pessoas. Isso é uma primeira parte de resposta dessa pergunta. A segunda é, que eu não posso me estender, mas eu vou dar uma explicação para vocês. Ninguém, isso está no Livro dos Espíritos, que ninguém nasceu ou tem como planejamento fazer o mal a ninguém. Ninguém, isso está lá. Nós temos todo um planejamento reencarnatório para fazermos o bem. Algumas profissões aqui na Terra são profissões muito difíceis de serem exercidas, muito difíceis. Mas, de qualquer forma, o que eu vou dizer para vocês é que Deus julga pela intenção. Quer colocar mais um pouco aí, Celso? Nós exteriorizamos o nosso padrão moral normalmente pelos pensamentos. Livro Veleiros de Luz, psicografia de Maria Cecília Paiva, mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Cada um de nós possui na consciência um juiz lavrando sentença por cada pensamento emitido. Por si só, você já está sendo julgado pelo que pensa. E se o que você pensa é a exteriorização do teu padrão moral, você vai estar sabendo se você está errando, fazendo bem ou mal, já ali, nos seus pensamentos. Tem mais? Leva o microfone lá atrás, aqui. Não sei quem foi primeiro agora, porque quando eu levantei, eu não vi. Tem mais uma pergunta. Eu vou... Ainda está também na doutrina. Onde é que está o mal? Onde é que está o bem? Na consciência de cada um. Porque é uma coisa muito pessoal. O que é o bem para você talvez não seja para mim. Porque o mal está lá no Livro dos Espíritos. Realmente foi a única que me deu um sentido. É na consciência de cada um. O que você pode achar errado, eu posso achar que está certo. Aí vem o respeito e daí outras coisas. Se estiver errado, me corrige, por favor. Não vou corrigir, eu vou fazer uma colocação. Sem me estender um pouco, eu sei que a pergunta é muito filosófica, falar sobre bem e mal é uma coisa que dá polêmica. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma coisa a gente tem que ter em mente, o mal não existe, ele não foi criação de Deus. O mal ele é alimentado pelo homem, e é isso que a gente tem que entender. Há uma outra coisa que a gente tem que entender, que a nossa consciência egóica é uma consciência dos opostos, é uma consciência construída em cima de comparações. Isso é a nossa próxima aula. Então, a gente vai entender que a nossa nível de consciência é uma consciência dualista. Nós vamos sair dessa consciência dualista? Vamos, porque isso tanto... a Joana de Ângeles trabalha muito com a questão dessa consciência egóica. Quando a gente superar a consciência egóica e caminhar para o self, a gente não vai ter mais as questões do bem e do mal como um conflito dentro de nós. Mas isso é muito filosófico. Eu vou esperar a próxima pergunta, vou contar um koan para vocês e encerrar, porque eu não posso levar essa questão para frente, tá? Qual é a próxima pergunta, por favor? Alô? Oi. Pode Desculpa. falar. Não, tem que ajeitar o microfone. Que não... Isso. Oi. Isso. Tá bem assim?
Então tá, desculpa o meu egoísmo em usar mais um tempinho aí. Não, pode usar. Essa questão de que o Deus não... Desculpa continuar nesse assunto que eu sei que é controverso. De que Deus não fez o mal, quer dizer, o homem não pode fazer algo que não tenha vindo de Deus. O homem não pode criar. Deus, é óbvio que provém de Deus, de alguma forma, né? Lógico que tem a questão do livre-arbítrio. A minha pergunta é, nós que temos um pouquinho mais de consciência nesse patamar vibratório da Terra em que vivemos, tentamos pôr em prática e não conseguimos, tentamos e não conseguimos, tentando e não conseguimos. Continua tentando, eu sei que a resposta é 70 vezes 7, e você não consegue, mas tem um amor, tem a misericórdia, você vai ter outro dia, mais chance, etc. E eu quero saber onde está o estímulo para isso. Um dia você vai ser perfeito. Mas você já passou milhares de encarnações e pode ter milhares pela frente. Para mim, estou falando da minha forma egóica de enxergar, não vejo estímulo nesse processo. Provavelmente porque eu não tenho amor ainda em mim, então não sinto, então não enxergo o amor nesse processo. Aí a pergunta, não sei se tem outros que estão nesse mesmo estágio que eu, volto a perguntar, aonde está o estímulo a curto prazo, já que a gente está na reta final da ascensão do planeta? Já que você sabe que se você continuar errando, você vai ficar nessa faixa vibratória enquanto o planeta se eleva. Bem, o mal não existe, ele é a ausência do bem. Então, ele não foi criação divina em momento nenhum, e nem é porque eu criei uma coisa que esteja acima de Deus. Por isso que Kardec ele foi muito sábio, os espíritos, em responder. É a ausência de bem. Enquanto o bem ainda não está formatado dentro de mim, é isso que simboliza o mal. É algo que ainda não está construído dentro de mim, que é o bem. Então, é isso que nós chamamos de mal. Porque se o mal fosse uma potência, nós estaríamos concordando com aquilo que no passado já foi colocado, que pelas algumas religiões, que exigia essa dualidade de potências. Não existe, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu acredito de verdade que Deus é misericordioso, é bondoso, é puro amor e tudo mais, a gente vai perguntar o que está acontecendo com aqueles que não vão poder passar para o planeta de regeneração. Aí eu peço às pessoas que retornem às leituras, principalmente do livro A Caminho da Luz, que fala da chegada dos capelinos aqui na Terra. Deus é misericórdia o tempo todo. Aqueles que não puderem aqui continuar a sua trajetória evolutiva, com certeza não foi por culpa de Deus ou falta de chance de Deus. Foi porque ele não deu conta. Mas é porque ele não deu conta, então Deus abandonou? Não, a sua misericórdia continua assistindo a ele. Porque ele tem como dar continuidade no seu processo evolutivo em outro orbe que ofereça a ele condições. Então, é nesse processo que eu acredito, que eu vejo a misericórdia de Deus. Se você não conseguiu concluir aqui, você conclui ali. E quando você concluir ali, você pode encontrar de novo os objetos do seu amor, dos seus afetos, aqueles afetos que você já construiu em outro orbe, você vai poder encontrar de novo. Porque Deus é amor e oferece chance a todos nós. Para fechar, com relação ao bem ou mal, eu vou contar um koan, que a Joana de Ângeles inicia um assunto no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela fala da dualidade do bem e do mal, que eu aconselho todos lerem, para que a gente possa acabar de formatar essa questão. Disse que certa vez, um sábio foi visitar um homem muito avarento. E esse avarento perguntou ao sábio o que ele deveria fazer com toda a sua fortuna, com todo o seu dinheiro. O homem era avarento. E aí o sábio virou para o homem e perguntou assim para ele: se eu manter a minha mão fechada para sempre, como ela te parecerá? E o sábio e o avarento responde: ora, deformada, certo. E se eu manter a minha mão aberta assim para sempre, como ela te parecerá? E o avarento respondeu: igualmente deformada. E aí o sábio diz para ele: se você entender muito bem o que significa isso, saberás o que faz com toda a sua fortuna. Se o primeiro passo é a conscientização,
O segundo passo é a aceitação do momento em que eu me encontro. Lembra que já na outra aula eu disse para vocês que a gente não deve se julgar, não deve haver julgamento de valores no nosso processo de reforma íntima. Por quê? Porque eu vou acabar ou caindo num processo de culpa ou caindo num processo de desculpa. Lembre isso, que eu falei isso na última aula com vocês. Isso está lá também na internet para poder ser revisto, que foi gravado. Então, quando eu estiver no meu processo de autoconhecimento, eu não devo me deixar envolver por esses dois processos, nem culpa nem desculpa. Por quê? Eu não devo me deixar cair nesse processo diante de um erro que eu cometi. Porque se eu cair num processo de culpa, eu vou me condenar, eu vou me punir, eu vou me trancafiar numa cela. Uma pessoa trancada, ela está sem poder de corrigenda. Porque se ela está trancada, equivale, numa linguagem metafórica, eu tirei o poder dela de livre-arbítrio. Se ela está sem poder de livre-arbítrio, como é que ela vai corrigir? Ela não vai corrigir. Ela vai ficar eternamente trancafiada numa célula. Então, o que a gente precisa entender é que quando eu detecto em mim um erro, eu não devo me culpar, mas eu também não devo cair no processo de desculpa. O que é na desculpa? Eu formatei um julgamento, mas eu transferi essa culpa, essa responsabilidade toda para o outro, que muitas vezes a gente faz isso. A gente não incorpora a culpa, mas a gente joga tudo para o outro. Eu estou assim nessa vida miserável por causa da minha mãe, do meu pai, do vizinho, do patrão, sei lá de quem. Do meu filho, da minha filha, sei lá, a gente arranja alguém. A gente também não deve fazer isso, nem na culpa, nem na desculpa. Porque na culpa eu estou me trancafiando, estou me tirando a oportunidade de reparar o meu erro, e na desculpa eu estou jogando toda a culpa para o outro. E no momento da nossa existência, por nós sermos espíritos imperfeitos que somos, nós temos sempre uma parcela de responsabilidade. Então aqui, nesse momento que a gente está vivendo, nesse planeta ainda de provas e expiações, ou na categoria de espíritos imperfeitos, nós não estamos 100% certos, nem 100% errados. Aqui a gente erra de meia. Aqui cada um tem uma porcentagem de responsabilidade na vida de relação. Então, o caminho é a gente descobrir qual é a minha parcela de responsabilidade. O quanto nessa relação, nesse problema que eu estou vivendo, eu tenho de responsabilidade. Então, eu tenho que cair dentro de um processo de autoconsciência. Ou seja, o que é autoconsciência? Qual é a minha parcela de responsabilidade nesse momento que eu estou vivendo? E aí me arrepender, não cair em culpa, porque arrepender é tomar consciência daquilo que está me acontecendo. É a percepção daquele momento. É a percepção de qual é a parte que me cabe. E aí eu vou fazer o quê? Uma análise. O que tem acontecido no meu comportamento que tem contribuído para que essa relação ou para que esse processo de dor, ele se prolongue, ele se estenda. Isso é a análise que a gente está fazendo, que a gente está se embasando no São Agostinho. Qual é a parte? O que tem em mim de erro que está alimentando esse processo? E ir começar o quê? Corrigir e aprender com o erro. Porque se você já tomou esse caminho e viu que esse caminho não dá certo, você vai ficar repetindo esse caminho? Que muitas vezes a gente faz isso. Vou dar um exemplo na vida prática. Eu convivo com uma pessoa que me irrita todo dia. Aí ou eu tenho uma atitude de responder essa pessoa, sou uma pessoa respondona, ou eu tenho a atitude de me tornar indiferente. Vocês acham que isso é resposta? Não. Porque eu já vi que isso não corrige. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. E ver o que eu posso fazer para amenizar esses processos. Amenizar, às vezes, não é equacionar. É isso que a gente vive querendo equacionar. Eu vou ser feliz o dia que meu marido não me aborrecer mais. Fala sério, você está delegando esse poder todo para ele? Vamos ser sinceros, né? Você está delegando esse poder para ele. Quer dizer, então, enquanto ele não fizer a reforma íntima, você não vai ser feliz. Olha só. Olha que incoerência total. Não, eu vou ser feliz mesmo ele sendo assim, mal resolvido. Sabe por quê? Porque eu mereço ser feliz. Por essa razão.
Então eu vou me tornar uma pessoa mais amável, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais misericordiosa, mas entendendo, tendo plena consciência que eu vivo com uma mala. Essa é a verdade. Eu não vou mudar essa mala. Entenda, as pessoas querem mudar as outras para serem felizes. Eu vou ter que aprender a conviver com essa mala, sem alça, de papelão, sem rodinha, em dia de tempestade. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo. E ser feliz. Sorria. Você está sendo filmado. Entendeu? Mas você está brincando? Não, não estou brincando, não. Porque se você disser que você só vai ser feliz o dia que o outro se reformar, você está entregando a sua felicidade o quê? Para o outro. Resolver. Olha que incoerência isso. E depois diz que quer ser feliz. Quer nada, está se sabotando. Seja feliz apesar de. Você já sabe o que você não pode contar com esse companheiro. Então, se você já sabe, você não vai bater naquela mesma tecla. Mas você vai encontrar outros meios de ser feliz. Como é que faz isso? Tentando. Eu não tenho fórmula mágica para dar para vocês. Mas é tentando. Você vai falar assim, é possível? É sim. Eu só estou falando daquilo que eu vivo também. Eu não estaria aqui na frente falando, não, que se tem uma coisa que eu não tenho cara de pau é de ser demagoga. Eu estou sendo sincera com vocês. Eu só estou aqui falando isso porque eu também vivo essas coisas que vocês vivem. Não tem fórmula mágica, é vivendo todos os dias. Vai ter dia que aquela pessoa vai te tirar do sério? Vai. Por quê? Porque eu sou um espírito imperfeito, eu sou suscetível. Aí o que eu faço? Eu sento, respiro, conto de 1 até 1000 e vejo, e vou fazer um novo planejamento, que eu já vi que está na hora de refazer por caminhos. Então, isso é a fórmula. Não tem fórmula, é vivendo. Vai ter dia que a sua vida você vai estar lá embaixo, vai ter dia que você vai estar mais ou menos, entende? Mas o que você faz? Viver um dia de cada vez. Mas dá para viver com a mala sem alça, sem rodinha, de papelão, de tempestade? Dá. E dá para ser feliz? Dá. Agora tem dia que o bicho vai pegar? Tem. Então eu sinto muito, isso é a vida de todos nós. Eu não tenho fórmula mágica para dizer, nem São Agostinho tinha. Porque se a gente é espírito imperfeito, as nossas mazelas vai incomodar uns aos outros? Entenda, se você convive com gente mala, entenda, você é mala na vida de alguém. Vamos ser sinceros, né? Porque a gente tem uma personalidade difícil, eu pergunto a vocês, respondam com sinceridade para vocês, né? Então, assim como tem gente que incomoda, a gente incomoda outras pessoas. Mas o grande lance da vida é assim, é se tornar menos mala na vida das pessoas. Esse é o grande lance da vida. E deixar quem quiser ser mala, continuar a ser. Sabe por quê? Eu posso evoluir pelo outro. Se pudessem as mães que estão aqui presentes, ou as mães que estão em casa nos ouvindo, elas não iam deixar os filhos ter sequer uma gripe durante a vida. É ou não é? Que se tem coisa que incomoda os pais é ver os filhos sofrerem. Então eu digo, se a gente pudesse, é o que eu estou falando, a gente não ia deixar nossos filhos terem gripe. A gente não ia deixar. Então entenda, a gente não pode evoluir pelas outras pessoas, a gente só pode evoluir pela gente. Então, a vida é essa. E aí, a partir do momento em que eu vou entendendo a vida, vou percebendo a vida, eu vou aceitando os contextos da minha vida e crescendo emocionalmente e espiritualmente, eu vou adquirindo bagagens, não vou? Nas bagagens que eu vou adquirindo, eu posso reparar os meus erros, porque eu só posso dar à vida aquilo que eu tenho. Se você não tiver nada de bom dentro de você, o que você espera dar para o outro? Você não tem nada para dar. Mas eu tenho como ter coisas boas? Claro que tem, você é filho de Deus, entenda isso. A gente pode estar só numa fase ruim, mas aqui todo mundo tem algo de bom para dar. Só por ter nascido filho de Deus e ponto final. O terceiro passo é fazer a reflexão que São Agostinho pedia todo dia para a gente fazer. Todo dia eu tenho que refletir sobre a minha vida, sobre o meu comportamento. Não é sobre os outros, não, porque a gente senta, às vezes, para refletir o comportamento dos outros, não é? Mas fulano de tal faz isso, fulano de tal é assim, fulano de... A gente, com relação às pessoas, tem uma lista de defeitos para falar delas. Mas qual é a sua lista de defeitos? Vamos ser sinceros. É muito fácil a gente reclamar dos defeitos das pessoas e ser cômodo. Mas o que você tem feito durante todos esses anos da sua vida para ofertar a essa pessoa uma vida melhor?
E não adianta vocês baterem o pé. Tem gente que bate o pé e fala assim comigo, mas você não sabe da família que eu tenho. Você sabe da minha? Talvez quem esteja me olhando aqui fale, deve ter uma família perfeita. Eu tenho uma família igual a de vocês. Que tem dia que eu pego o porta-retrato e boto dentro da gaveta também, que eu não estou aguentando. Mas no outro dia eu falo assim, vou tentar olhar, né? Porque já que eu estou aqui, não tem outro jeito, melhor é amar. E é verdade, melhor é amar. Porque enquanto eu estou amando, eu estou sendo feliz, não é? Quando eu amo, quem é a primeira pessoa a ser beneficiada pela energia do amor? Eu. Mas quando eu odeio, quem é a primeira pessoa a ser atingida pelo ódio? Eu também. Então, eu prefiro ser feliz, então eu prefiro me amar. Eu prefiro amar o outro. Ah, mas aquela pessoa, ela mesma, aquela pessoa horrorosa. Entendeu? É aquela pessoa. Hein? Bota o quê? Gostou da gaveta, do porta-retrato? De vez em quando eu boto o meu lá também. Porque tem dia que eu não estou gostando. Né? Mas aí, no minuto seguinte, eu penso assim, agora eu já esfriei. Oi, voltou? Voltou. Aí São Agostinho pergunta assim, podemos rogar ao anjo de guarda para nos ajudar nesse processo? Gente, corre e faz isso toda hora. Porque tudo que o nosso anjo de guarda quer é o quê? Que a gente seja bem-sucedido, nos ajudar para a gente o quê? Vencer. É tudo que ele quer. E se ele está vendo que a gente está lutando, ele vai encostar na gente mais ainda. Agora que eu vou ficar perto dele mesmo, porque eu quero mais ajudar ele. Né? Então, tudo que a gente pode fazer é orar mesmo. Buscar e achareis, pedis e obterás. Mas busca significa trabalho. Para você obter, você tem que trabalhar. É pedir a Deus, Senhor, me dá um marido melhor, porque esse eu não estou mais aguentando. Não adianta que ele não vai te dar, não. Seja você a pessoa melhor. Para que vibratoriamente você mereça um marido melhor em outra vida. Né? Nosso mal é que a gente está sempre, né, querendo as coisas com facilidade. A oração amplia a capacidade de entendimento da nossa existência e da realidade da vida, diz Joana de Ângeles, e é verdade. Quando a gente está naquele amaranhado que a gente não sabe o que vai fazer, reza, 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 reza. Porque daqui a pouco vem uma luz, aí a gente encontra alguma solução, ainda que pequena, mas encontra. E São Agostinho continua. Com que objetivo eu agi em tais circunstâncias? Aí tudo que a gente tem que avaliar é as nossas intenções, foi o que o Celso falou para a gente aqui, relembrou a gente do Livro dos Espíritos. Qual é a minha intenção em relação ao outro? Às vezes a gente está com a intenção de punir as pessoas. Vamos ser sinceros. Eu quero mudar o outro a qualquer preço. Você não vai mudar o outro a qualquer preço. Cabe o outro mudar. Então você está agindo com a intenção de imposição. Não imponha a outra pessoa o seu modo de vida, as suas crenças, os seus ideais. Sabe por quê? Você gosta que as pessoas te imponham mudanças? Você gosta? Não, então por que você está impondo? Tenha coragem de amar sem exigir nada do outro. Mas isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu já disse que eu não falo aquilo que eu não estou tentando viver. Tentando viver. É muito difícil? É. Mas é possível? É também. É também. Eu estou dando uma corridinha que a gente já está em cima da hora. Eu peço desculpas. A gente tem que tomar um outro passo, a decisão. Decisão de ser feliz. Você quer ser feliz ou você quer ficar se sabotando? E tem gente que fala assim, eu quero ser muito feliz. Mas com essa família que eu tenho não dá. Então você está se sabotando. Porque a família que você tem é aquela que você precisa ou merece. Não é isso que você sabe? Então, se Deus te deu essa família, é porque Ele também te deu a possibilidade de ser feliz com ela. Você está brincando? Não estou não, porque Deus não é incoerente. Eu não estou brincando. Mas essa família é impossível, talvez. Mas se a missão fosse impossível, Deus não te dava essa missão. Talvez a sua missão seja amá-los desse jeito mesmo. Eles não vão mudar, mas você muda quando você dá uma ressignificação à sua vida, um novo significado. Eu vou amá-los apesar de. Eu vou amá-los apesar de. E ponto final. Mas eles continuam tortinhos. Você também é tortinho, entenda isso. Né? Ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Gente, o caminho não é outro senão o amor. Não adianta a gente se sabotar.
Eu não quero essa pessoa, vou botá-la numa nave espacial, mandar para Marte. Você não vai, amigo, é melhor você viver com ela. Senão você vai acabar indo para Marte morar com ela. Então fica por aí, né? Aproveita. Por isso que Jesus disse, reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. O caminho é a reencarnação. A gente viu o caminho sair do planeta, sair da espiritualidade e reencarnar aqui. Se você tem essa família, você precisa dela ou merece. Entenda, não adianta fugir disso. É melhor enfrentar isso. É a melhor coisa. Mas enfrentar muito difícil, eu sei que é difícil. Mas é o caminho. Fiz algo que alguém censuraria? É fácil saber. Se põe no lugar do outro. Você gostaria que o outro agisse com você dessa forma? Não. Então não faz mais. Não faz mais. Não faz mais. Eu estou obrigando que o outro se modifique. Você gostaria de ser obrigado a se modificar? Não. Então não faça isso. O caminho não é esse. O caminho não é esse. Não? É se colocar sempre na posição do outro. E se a gente conseguir se colocar na posição do outro, a gente vai ver que tem outra forma de avaliar a mesma situação. Não tem? Em toda situação, o Celso fala muito isso. Tem a minha verdade, tem a do outro e tem a verdade. A verdade total. Qual é a verdade total? A junção dessas colocações. O problema é que na briga ou nas indiferenças que a gente vive, o que a gente quer impor? A nossa visão. Mas a nossa verdade é só um ponto de vista. É só um ponto de vista. É só um ponto de vista. Você vai ver, se você perguntar para o outro, ele também tem as colocações dele. E aí, ação. Agir aonde? Quando que eu vou agir? Agora. Agir agora, não é deixar para amanhã, não. Porque amanhã pode ser tarde, a gente pode desencarnar. Então, é agir agora. E pensar, se você desencarnasse agora, nesse instante, você poderia olhar Deus nos olhos? Um exemplo. Poderia? Se você não pode, tem alguma coisa errada. Será que você olharia com vergonha de pensar assim, puxa, eu poderia ter me doado mais àquela pessoa, ter compreendido mais aquela pessoa? Né? Que a gente não desencarne com isso na nossa cabeça. Desencarne sabendo, fiz tudo o que eu dava conta. Era o melhor? Não, mas era o que eu dava conta. Pronto, já está resolvido. Era o que você dava conta? Era, então já está resolvido. Acabou, não tem discussão isso. Deus não está esperando de você mais do que você pode dar. Não está, com certeza. Fiz algo contra Deus, contra o próximo? Vou contar a historinha do menino e do saco de carvão. Todos conhecem? Então, os que conhecem, peço desculpa, paciência que eu vou contar. O Juca chega em casa, né, com muita raiva. Não sei se era Juca, não. Botei um nome qualquer agora. Vou ficar por isso mesmo. Ele chegou em casa com muita raiva do amiguinho dele. Porque o amiguinho dele tinha feito ele passar uma situação muito de dificuldade, de humilhação na frente dos outros colegas. Ele chegou com tanta raiva e o pai dele observou que ele não chegou bem em casa, que ele chegou pisando firme em casa. Meu filho, o que houve? O fulano de tal fez isso, fez eu passar uma vergonha em público, pai. Se eu pudesse, eu matava ele. Meu filho, vem cá. O pai, sentindo a situação, falou, vem cá. Foi lá numa garagem, abriu um saco de carvão e tinha uma camisa branquinha no varal, coitada da mãe, né? Falou assim, meu filho, tá vendo? Abriu o saco de carvão, joga nessa camisa tudo que você gostaria de falar para o seu amiguinho que te fez esse mal. O menino achou aquilo interessante, foi pegando um saco de carvão, pá. Quanto mais ele jogou, ele já estava achando aquilo interessante. Foi, até que ele jogou todo o saco de carvão naquela camisa. Claro que na distância ele não acertou a camisa todas as vezes. Quando ele acabou, o pai perguntou assim, como é que você está agora? Eu estou tão aliviado, o menino falou. Agora vem cá, meu filho, vem cá dentro que eu quero te mostrar uma coisa. E levou ele para a frente do espelho. Quando ele olhou, ele só viu o branco dos olhos, porque ele estava negro de carvão. Ele falou assim, meu filho, a vida é assim. Toda vez que a gente faz mal ao outro, o primeiro a se sujar é a gente. Olha aí o desamor que a gente tem pela gente, né? Então pensa assim, quando você estiver pensando mal daquela pessoa que você está convivendo, que você está assim por aqui, pensa assim, essa energia negativa, quem é que está se prejudicando em primeiro lugar? Eu. Que falta de amor, né? Vou passar a me amar um pouquinho mais. E aí que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito e a teu próximo.
como a ti mesmo. Todo o processo do amor, ele começa dentro da gente. Se a gente não tiver esse passo corajoso, se a gente não der esse passo corajoso, a gente não vai ser feliz. Não vai ser feliz. É possível ser feliz? É. Em meio à tempestade? É. Vivendo com as malas? É. É possível. Mas tem que gostar muito, tem que ter muito amor dentro de si para ser feliz. Então, desejo a vocês uma caminhada muito bonita na direção do amor. E quem pode nos conduzir nessa direção, só tem um, é o Mestre Jesus. Aproveite que ele é um condutor, é um guia turístico fantástico. Ele só vai levar a gente pelos lugares mais lindos do mundo. Pode acreditar. Muito obrigada pela paciência de vocês, tá? Uma boa noite.